Fala, torcedor! Seja bem-vindo, bem-vindo aqui no nosso canal. Ativa o sininho e, claro, comenta muito e não esqueça de deixar seu like, tá bom? Deixa seu like. Aos novos inscritos aqui no nosso canal, meu muito obrigado. É um prazer ter você do outro lado com a gente. Fico muito feliz pela confiança em nosso trabalho, pelo respeito. Estamos aumentando a quantidade de inscritos. Estamos nessa correria, querendo chegar ali aos 2.000 amigos inscritos aqui nesse canal. E para isso, preciso muito do seu apoio, da sua confiança e do seu respeito. A gente sempre traz informação de esporte Santa Cruz e Náutico. A gente também fala sobre o futebol no geral. Mas, claro, você que nos dá essa confiança, você que gosta do nosso trabalho, vai pegar esse link agora, vai compartilhar com os amigos, vai indicar esse canal também para outras pessoas. Olha, torcedor, o tema desse vídeo é a Copa do Nordeste e a gente vai falar, né, após essa segunda rodada da competição, que vamos falar dos nossos clubes. Sport e Retrô são os nossos representantes, né, do futebol pernambucano nesta competição, depois que mudou esse formato, né, a gente sempre parte nesse formato e fala que esse formato é muito ruim, porque vai o campeão e vice, aí você tira a Bahia. Bahia é o atual campeão, a gente tem que esquecer porque o Bahia jogou a Libertadores. Mas eu falo na questão ali do Náutico, do Santa Cruz, tá? Então, clubes tradicionais que precisam estar nessa competição para que essa competição tenha mais visibilidade, tenha mais patrocinador, para que o empresário ele se interesse a colocar sua marca nessa competição. Eu tenho criticado muito a forma dessa competição, porque a gente não vê publicidade, a gente não vê um apoio maciço dos empresários, como foi em outrora, e a gente vê em outrora, e a gente vê que é o seguinte, que de alguma forma a CBF prejudicou muito a competição, né? Porque o regional, para o Nordeste, né, para a nossa região aqui, essa Copa do Nordeste é o desejo ali dos torcedores, a massa em peso nos estádios. Que eu vi torcedor, não, mas só tinha quando era clássico. Não, negativo. A Copa do Nordeste, quando retornou e teve a participação ali do Esporte Interativo, o Esporte Interativo ele deu uma visão, uma visibilidade muito grande, até porque era em TV aberta, tá, os jogos. Depois foi que a TV Globo voltou a transmitir a competição e potencializou ainda mais. Mas quem resgatou a Copa do Nordeste, aí você pode concordar comigo ou não, torcedor, foi o Esporte Interativo, que era o Esporte Interativo Nordeste. Tá? E de lá para cá, a competição teve um alcance muito grande, ficou na TV Globo por um bom tempo e depois passou para o SBT Nordeste. E aí estava num nível quando estava com a Liga. Com a CBF é, retomando o poder da competição, a responsabilidade ficou para a CBF, a CBF desvalorizou ao máximo essa competição, esticando datas. Final que acontecia em maio passou a acontecer em junho e julho. Então desvalorizou a competição. Então o interesse foi caindo e isso é muito ruim. E esse ano está muito pior. Esse ano está muito pior, porque o interesse está muito pequeno. Ah, mas tem a TV, o jornal transmitindo, tem ali o canal do Beija, que é no YouTube, que é importante, transmitindo. Mas eu falo em vender a competição. A competição não tem divulgação em publicidade. A gente vê a força da competição quando os empresários eles chegam e querem colocar sua marca. Enfim, eu estou falando isso aqui, mas esse vídeo aqui é para falar dos nossos clubes, mas eu deixo aqui um alerta, eu faço aqui esse resumo rápido, né, sobre essa situação que eu estou observando, infelizmente, né, da destruição dessa competição, que é tão bonita, que é tão legal, né, que é tão. A gente já viu o Sport ser campeão, o Santa Cruz ser campeão, tá? Então, tá faltando. Tá faltando o gostinho de você ligar a TV e dizer, vou assistir a Copa do Nordeste. Ah, eu vou assistir o Sport jogar e buscar esse título. Isso é uma coisa preciosa, isso é uma coisa que quer. E a competição foi assim, tá? E agora perdeu esse interesse. Isso por conta da federação, da Confederação Brasileira de Futebol, vulgo a CBF, que está
essas Copas, meu amigo, tá muito feio, tá muito ruim. É uma forma de destruir a competição para depois ter um argumento. Dizer assim, ó, tá vendo que a competição não é rentável? Tá vendo que ninguém tem interesse? Ou seja, é você criar um caos para depois você aparecer como salvador ou até mesmo colocar a pá de cal final naquilo que você já criou um caos. Então, realmente, muito, muito, muito triste com essa situação. Mas, passado esse assunto, que não vai passar, vamos falar do desempenho dos nossos clubes na Copa do Nordeste. E a gente começa falando da surpresa, que é o Retrô. O Retrô não foi tão bem no campeonato estadual, demorou muito para engrenar, apesar de ter chegado ali nas quartas. Foi um time muito incerto na competição estadual, garantiu a vaga na Copa do Brasil, é verdade, para o ano de 2027. E aí ficou a interrogação, saíram alguns jogadores e o Retrô está com 100% de aproveitamento no grupo D, com 6 pontos conquistados. Venceu a primeira partida o time do Maranhão, né? O Retrô acabou vencendo, né? O time do Maranhão, não, do Imperatriz, perdão. Venceu o Imperatriz fora de casa e na última rodada, essa rodada que agora tem uma pausa, o Retrô venceu por 3-1, não foi 1-0, 3-1 a equipe do Ceará. E aí uma vitória muito gigante, porque ela foi marcante essa vitória, né? A despedida do Wagner Love, o último jogo do Wagner Love, o último gol do Wagner Love como profissional com a camisa do Retrô, um cara que ganhou títulos por onde passou, tá? E ficou marcado, claro. Mas o desempenho, eu já tinha gostado do jogo do Imperatriz, quando vi um Retrô agressivo fora de casa, também se preocupando em marcar, criando uma linha de dificuldade ali para os seus adversários, no caso, o seu adversário Imperatriz. E contra o Ceará, o Retrô não era favorito, foi lá e venceu. Venceu com autoridade, o Retrô foi melhor os dois tempos e colocou a bola no fundo do barbante, vencendo pelo placar de 3-1. E o Retrô está na liderança, praticamente a um passo de conseguir essa classificação já para a próxima fase da competição, porque o Retrô, na próxima partida, tem o Sport, que é o do grupo C. O Retrô está no grupo D. E daqui a pouquinho eu vou falar do Sport. Mas veja, se tratando de um futebol mais organizado, mais ofensivo e que está demonstrando uma confiança, o Retrô está um pouco à frente do Sport. E eu explico daqui a pouquinho por quê. Tá? E aí o Retrô consegue essas duas vitórias. O Retrô não estreia agora no Campeonato Brasileiro da Série D. Vai se dividir sim em um momento, mas agora o Retrô está apenas focado no Campeonato Brasileiro, no Campeonato da Copa, na Copa do Nordeste, perdão, na Copa do Nordeste. A estreia do Retrô é contra o 13, na Série D. É verdade que depois dessa estreia, se tudo for dessa maneira que você está se imaginando, se a CBF não fizer nenhuma alteração e pode acontecer alguma alteração, o Retrô enfrenta o Sport no dia 7 de abril, na Ilha do Retiro, às 9h30 da noite. Ou seja, o Retrô tem um tempinho ali, se não tiver essa partida do 13, né? Se continuar com essa interrogação, né? Tudo indica que vai começar no dia 4 a Série D, mas ainda tem uma interrogação. De qualquer maneira, o Retrô está muito bem, né? Nessa competição e é legal, porque a gente vê ali o técnico, o Jamerson, né? É isso mesmo o nome dele, deixa eu só confirmar aqui, para não falar bobagem. O Jamerson, isso, Jamerson Andrade, 40 anos, à frente do Retrô, mesmo depois da campanha no estadual, o Retrô manteve o seu treinador, isso é muito importante, porque na temporada passada o Retrô trouxe mais de 4 treinadores e foi rebaixado para a Série D. Esse ano mesclou o time com jogadores experientes e jogadores da base do Retrô. E aí o Retrô está fazendo essa campanha muito boa de momento, né? Claro, na Copa do Nordeste. Volto a dizer, é o líder do grupo D. O Retrô é o líder do grupo D. Venceu o Imperatriz na primeira partida por 1-0 fora de casa e venceu o Ceará nos aflitos pelo placar de 3-1. Então o Retrô, que agora se prepara para estrear na Série D, mas volta a dizer essa interrogação, de qualquer maneira, vai se preparar também para o dia 7, a partida contra o Sport, que acontece às 9h30 da noite na Ilha do Retiro,
será a terceira rodada da Copa do Nordeste. E agora, passando para o Leão, que também está bem na competição, na questão de pontuação, de classificação. É verdade que o Sport no grupo C é o líder com 6 pontos conquistados. Primeiro jogo, o Sport acabou vencendo o time da Jacuipense, né, da forma que foi, com muita dificuldade, com a mão na cabeça e tudo mais, foi em casa. E no jogo passado, contra o ABC, um jogo ruim, mas um golaço, né, que o menino do Sport fez, o Leão da Praça da Bandeira vencer ali o time do ABC pelo placar de 1-0 fora de casa e garanta aí 6 pontos, está à frente do seu vice-líder, tem 2 pontos a mais, que é o Fortaleza, né, o Fortaleza não, perdão, o América, que tem 4 pontos conquistados, e o Sport é o líder do grupo C com 6 pontos conquistados. E aí eu pontuei a situação do Sport, né? O Sport não tem treinador ainda, tem o Márcio Goiano que tem conseguido levar esse time vencendo as partidas, mas é um time muito incerto ainda, né? Contratou alguns atletas, o Abraão chegou, o Madison também, inclusive já estão treinando com o elenco, já se preparando para o jogo que o Sport vai fazer na quarta-feira contra a equipe do Vila Nova em casa, mas o fato é que o Leão é o líder. 2 vitórias em 2 partidas, 3 gols marcados, né, e um saldo positivo de 2 gols. E o Sport tomou um gol da Jacuipense, né? Vai lembrar que o Sport jogando em casa acabou sofrendo um gol. Mas o Sport tem na quarta-feira o Vila Nova, mas se tratando de Copa do Nordeste, o Leão da Praça da Bandeira volta a campo contra o Retrô na terceira rodada da competição, no dia 7 de abril, às 9h30 da noite. Agora, o Sport é um time muito certo, é um time que não está jogando bem, mas está vencendo. Isso é um risco, né? Quando você não joga bem e vence, aí passa ali uma falsa impressão que está tudo maravilhoso. Isso é arriscado. Mas assim, pelo menos se tratando de percentual, se tratando de ser efetivo, de conseguir pontos e caminhar sua classificação para mais uma fase da competição, né? Ali a fase subsequente da Copa do Nordeste, o Sport está bem encaminhado. Se vence o Retrô, vai chegar a 9 pontos, vão restar 2 partidas e o Sport vai ficar pelo empate para conseguir de vez, ou até mesmo já conseguir essa classificação para as quartas, né, da competição aí da Copa do Nordeste. Mas, realmente, as quartas nas oitavas, né, da Copa do Nordeste. Mas, realmente, o Sport começou bem nessa competição. 2 jogos, 2 vitórias, por sinal, com o treinador Márcio Goiano, que está voando aí no Sport, né? O técnico interino, ainda em interrogação. Mas, assim, o Sport está vencendo seus jogos, mesmo não apresentando um futebol bonito, vistoso, que agrada o torcedor, que deixa o torcedor confiante, mas está vencendo. Agora, o resumo é que os nossos clubes, os 2 de Pernambuco, estão bem na competição. Retrô e Sport. E agora, na próxima partida, os 2 líderes do grupo D e do grupo C vão se encontrar aí em um jogo bem interessante que promete muito, né, entre Sport e Retrô no dia 7 de abril, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. É isso, galera. Um resumo bem legal para falar um pouquinho dos nossos clubes nessa competição. Só para não dizer que não falei das flores, o grupo B hoje está liderado pela Juazeirense e o grupo A tem como líder ali o Asa. Agora veja só um detalhe aqui, que eu preciso passar bem rapidinho, tá? Para do vídeo não ficar longo. O Asa tem 4 pontos. Veja uma pontuação, né? Não é tão legal, mas é o líder. E a Juazeirense também tem 4 pontos. Então a gente já percebe que há um desequilíbrio nesse grupo. E esse grupo A me chama a atenção porque o Vitória está fora ali, né, da classificação. Nesse momento, se acabasse agora, o Vitória estaria desclassificado da Copa do Nordeste. É isso, galera. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e comenta muito esse conteúdo, dá sua opinião aí sobre os nossos clubes nessa competição regional e sobre aquilo que eu falei também dê sua opinião, fique à vontade. Não esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar esse vídeo, que é muito importante. Um abraço e até a qualquer hora. Foi!